Senhoras e senhores, é com muita alegria que nesse instante nós vimos até vossos lares, cumprimentando os nossos queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas do coração, pela oportunidade que nos oferece a tecnologia de podermos estar vos visitando, uma vez que as circunstâncias em que vivemos no momento, em função da pandemia do Covid-19, que impede que nós possamos nos reunirmos, estamos aqui valendo-nos da oportunidade para abraçá-los carinhosamente e fraternalmente, em nome do Centro Guarapuavano de Estudos e Práticas Espíritas, o nosso CEGESP. É com muita alegria que valemos-nos dessa oportunidade em caráter experimental, com a ideia de prosseguirmos com essas apresentações enquanto tivermos os impedimentos legais para nos reunirmos. Procuraremos fazer a reunião de hoje, como normalmente nós fazemos aos domingos, quando aqui nos encontramos, com leitura inicial, com uma reflexão acerca do momento, em função de um texto evangélico, procurando também, através da mentalização, das irradiações, rogarmos ao Mestre Jesus que possa estar no lar de cada um desses irmãos que nos acompanham através dessa programação. Que o Mestre amigo permita que os muitos trabalhadores do nosso centro possam estar visitando a todos os nossos companheiros, irmãos e irmãs, propiciando-lhes os recursos, inclusive fluidoterápicos, que todos necessitamos. A própria água, se os irmãos acharem por bem separá-la, a própria presença dos amigos espirituais e o próprio Mestre impondo as mãos sobre cada um de nós em função das nossas necessidades. Queremos lembrar que o CEGESP continua com as suas atividades suspensas diante da pandemia que se abate sobre nós, mas temos certeza que logo mais isso também passará e nós estaremos novamente nos reunindo para a alegria de todos e para glorificarmos a esse Mestre incomparável que continua no leme dessa nau chamada Terra. Para iniciarmos as nossas reflexões, nós trouxemos inicialmente uma mensagem de Ney Lúcio, que nós encontramos na obra Através dos Tempos, onde ele intitula esse texto de Palavras aos Enfermos. Diz o Espírito Ney Lúcio: toda enfermidade do corpo é processo educativo para a alma. Receber, porém, a visitação benéfica entre manifestações de revolta é o mesmo que recusar as vantagens da lição, rasgando o livro que nos transmite. A dor pacientemente suportada é golpe de buril divino, realizando o aperfeiçoamento espiritual. Tenho encontrado companheiros a irradiarem sublime luz do peito, como se guardassem lâmpadas acesas dentro do tórax. Em maior parte, são irmãos que aceitaram com serenidade as dores longas que a providência lhes destinou a benefício deles mesmos. Em compensação, continua o Espírito, tenho sido defrontado por grande número de ex-tuberculosos, de ex-leprosos, em lamentável posição de desequilíbrio, afundados muitos deles nos charcos de treva, porque a moléstia lhes constituiu tão somente motivo para a insubmissão. O doente desesperado é sempre digno de piedade, porque não existe sofrimento sem finalidade e de purificação e elevação. A enfermidade ligeira, meus irmãos, é aviso. A doença violenta, a queda violenta das forças é advertência. A doença prolongada é sempre a renovação de caminho para o bem. Basta que observemos nos dias atuais o comportamento da sociedade como um todo, a fraternidade, o amor que se espraia e que nós podemos observar diante do sofrimento, diante da dor, porque ainda somos criaturas que precisamos do buril, das lições por vezes mais amargas, desse Pai amoroso e bom, que é um educador por excelência. Lembrando ainda que a moléstia incurável no corpo é também reajustamento da alma eterna. Também, encaminhando-se ao final, diz o Espírito Ney Lúcio, todos os padecimentos da carne se convertem com o tempo em claridades interiores, quando o enfermo sabe manter a paciência,
aceitando o trabalho regenerativo por bênção da infinita bondade. E conclui ele dizendo: quem sustenta a calma e a fé nos dias de aflição encontrará paz com brevidade e segurança, porque a dor, em todas as ocasiões, é a serva bendita de Deus que nos procura em nome dele, a fim de levar a efeito, dentro de nós, o serviço da perfeição que ainda não sabemos realizar. Lembrando então, meus irmãos, minhas irmãs, que todas as situações por que passamos têm um propósito. Deus não se equivoca, não se engana e sabe exatamente o que é melhor para cada uma das suas criaturas. Mas para a nossa reflexão mais prolongada, nós queremos valermos-nos do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 6, que na mensagem do Espírito Santo Agostinho, que nos fala sobre o mal e o remédio. Rogamos ao Mestre e amigo Jesus que possa assistir-nos, os amigos espirituais desta casa, para que possamos refletir acerca do momento que nós vivemos, das dores, das angústias, das aflições, diante da situação pandêmica, mas também muito histerismo que a gente vê na realidade em que vivemos. Mas a mensagem a que nos referimos, assinada pelo Espírito Santo Agostinho, que é o santo da Igreja Católica, e que está muito presente na obra kardeciana, trazendo os seus ensinamentos, as suas mensagens. Começa Santo Agostinho nos dizendo o seguinte: será, meus irmãos, a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais nos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, vós todos que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer. E por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos. Nós ainda há poucos dias, aqui no CEGESP, numa das nossas reuniões normais, quando utilizávamos da tribuna, falávamos exatamente das questões aflitivas, do sofrimento, das angústias, e fazíamos referência à situação de vivermos num país como o Brasil, que para nós é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, no sentido de levarmos ao mundo as reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz dessa doutrina consoladora que nos esclarece, que nos ilumina, revelando-nos, consoante o próprio ensinamento de Jesus, a verdade que nos liberta. Então, se nós analisarmos a situação que nós vivemos nos dias atuais, e se perlustrarmos a história, nós vamos ver que é apenas mais uma pandemia que se abate. Tantas houveram no contexto da história das civilizações humanas, basta nós buscarmos essas informações, tanto no contexto de pandemias, de situações trazidas pela providência divina, pela própria ação da natureza, mas muito mais pela ação nefasta dos homens em função do seu egoísmo, do seu materialismo. Nós que nascemos neste país, graças à bondade divina, temos aqui praticamente aquele paraíso que todos imaginam e pensam. Se mencionávamos nós, se nós tivéssemos renascido na África, no Oriente Médio, em países que passam pelas aflições mais terríveis diante da guerra, onde mães perdem seus filhos, onde filhos perdem seus pais, onde a violência maquinada pelo ser humano leva a tantas desditas, a tanto sofrimento, talvez muito mais que as pandemias que levam as criaturas em função de uma enfermidade, o que é uma forma mais natural. Mas continua o Espírito Santo Agostinho advertindo-nos: ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado das chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha
adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brandura? Lembremos-nos, meus irmãos, que nós vivemos num mundo de provas e expiações. A terra não é exatamente um lugar para a paz, para a alegria, para a felicidade verdadeira como nós gostaríamos que fosse. Será um dia, por certo, porque nós estamos vivendo já há muito tempo esse processo de regeneração, processo que nos levará, sim, quando regenerados, a um mundo melhor, a um mundo onde o bem prevalecerá, não obstante o mal possa estar, mas de uma forma bem mais discreta. Então depende de nós fazermos a nossa parte. E se, como diz Santo Agostinho, nós só lembramos dessas situações e glorificamos quando tudo vai bem, quando tudo é feliz, quando tudo é alegria, ou então quando a enfermeira dor bate às nossas portas. O Senhor é Deus, é Pai, é um Pai de amor e de bondade, que não quer, como nos ensinava Jesus, que nenhuma das suas criaturas se perca. Precisamos entender e lembrar que nós estamos aqui de passagem, que esta vestimenta física, esse corpo material que nós usamos, é apenas uma roupa, que nós precisamos dela para essa jornada, para esse caminho, para esse trânsito no mundo em que vivemos. Mas a verdadeira vida é aquela em que a morte não existe, é a vida do Espírito. O próprio Cristo já dizia, quando esteve conosco, meu reino não é deste mundo. O reino do Cristo é o reino da razão espiritual, da dimensão espiritual. Nós não levaremos nessa jornada, sob quaisquer circunstâncias que nos levem à morte do corpo físico, absolutamente nada daquilo que materialmente tenha hoje um significado para nós. Lembrando que nós só levaremos, em verdade, aquilo que fizermos de bem ou também de mal, porque cada morte é em relação à própria vida. O que será de nós? Como será a vida no além depois da morte do corpo físico? Será simplesmente a consequência, a colheita das nossas ações na presente caminhada. Mas continua ainda Santo Agostinho dizendo-nos: imitai, meus irmãos, aquele que vos foi dado para exemplo, tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haveres querido experimentar o vosso servo. E é de alguma forma o que acontece nos dias de hoje. Deus está nos testando, experimentando a nossa fé. Não vacilemos, meus irmãos. Nada, absolutamente nada acontecerá a quem quer que seja que não esteja nos desígnios divinos, que não seja da vontade do Pai. Lembrando que esse Pai amoroso, esse Pai que nos ama incondicionalmente, sabe exatamente o que é melhor para cada um dos seus filhos. Mesmo porque por vezes nós achemos ou nós ouçamos no contexto da nossa caminhada: por que comigo? Por que com meus familiares? Por que? Meu Deus, somos todos iguais. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe. Basta observarmos o que acontece nos dias atuais. Essa pandemia que se abate sobre o globo, praticamente todos os países já foram atingidos. E Deus não faz acepção de pessoas. Nesta situação, vão os pobres, os ricos, os orgulhosos, os humildes, todos. E como nós vimos lá no comentário anterior da leitura que nós fizemos, de Neio Lúcio, quando essa enfermidade nos assiste, nos atinge, e nós tiramos proveito dela para nos melhorarmos, para analisarmos melhor a realidade da vida, é para a nossa melhoria, para a nossa continuidade ainda na presente jornada. Mas se ela nos leva à desencarnação, também é de alguma forma a emancipação da alma, e completa nessa jornada, nesse orbe, nesse mundo de provas e expiações, a sua tarefa. Claro que haverá de voltar a outras vezes, tantas por certo, porque nós temos que nos melhorarmos muito para podermos assimilar mundos melhores, vidas melhores. Mas continua ainda o Espírito, autor dessa mensagem, perguntando: até quando, meus irmãos, até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes
que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória reservada aos que tenham sofrido a prova com fé, com amor e com resignação, confiantes de que Deus é Pai, que Deus é amor, e que aquelas enfermidades, aquelas situações que passamos a viver são necessárias para nós. Como dissemos, esse educador por excelência, conhecendo exatamente os alunos, entre aspas, de que ele tem a sua, para ensinar, por vezes precisa de tarefas mais agressivas, mais pesadas, castigos até, para que aprendamos. Não no sentido que Deus castiga, pois Deus não castiga e não pune. Nós colhemos aquilo que vimos semeando ao longo da nossa existência. Por certo, de priscas eras, de multimilenares reencarnações e existências. Mas ainda prossegue o nosso autor espiritual, recomendando-nos: meus irmãos, buscai consolações para os vossos males, no porvir que Deus os prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Lembrando que também nos encontramos em nosso Evangelho segundo o Espírito, segundo o Espiritismo, a mensagem que nos fala sobre as causas atuais e as causas anteriores das aflições. Se nos dias atuais nada nos vem à lembrança que possamos ter cometido e que resulte numa situação mais séria de sofrimento, de angústia, por certo, ela tem a sua origem em vidas pretéritas, em existências anteriores, porque tudo é colheita, tudo é consequência, é a chamada lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que acontece conosco, de bom ou de mal, é o efeito cuja causa, num outro momento, nós tenhamos cometido. Então, façamos essas reflexões, tenhamos a fé tranquila, serena, de que somos filhos de Deus, estamos constantemente em seus braços, lembrando também que é tão grande o seu amor para com a humanidade, para com seus filhos, que ele enviou, digamos assim, o seu primogênito, diríamos, entre aspas, Jesus, para nos mostrar o caminho, para nos dar o exemplo. O sofrimento que ele passou sem qualquer necessidade, ele que era o justo por excelência. Então, quando nós vemos hoje, ainda recebíamos em função da data que se comemora boa parcela da cristandade, imagens que nos apresentam Cristo numa situação piores do que aquela do filme que fala sobre a sua paixão. Um Cristo ensanguentado, meu Deus, Cristo é a glória da realidade da continuidade da vida. Aquele que ficou por 3 dias na dimensão do túmulo, digamos assim, mas que ressurge glorioso e até hoje continua nos dando esse exemplo de que a vida verdadeira é a vida do Espírito e que nos ama incondicionalmente. Ele próprio, já conforme a mensagem está aqui no início, já nos alertou: no mundo só tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, preocupados com a situação da pandemia. Vede em mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, o meu jugo, que é suave. Meu Deus, nós temos tanto a agradecer ao Pai, a esse mestre amigo incomparável que nos coloca nesse coração do mundo, nessa pátria do Evangelho, onde tanto bem, onde não que Deus faça diferenças, faça acepção de pessoas. Eu diria até numa metáfora que, considerando que essa terra, esse nosso orbe é aquela nau governada, capitaneada, dirigida pelo Cristo, poderíamos dizer que o Brasil é, digamos, a cabine do comandante. É de onde ele comanda essa nau, de onde ele nos assiste e nos orienta a todos. Vejamos a pluralidade das etnias, das raças que fazemos esse país. Esse país é o coração do mundo, diríamos nós, a cabine principal dessa nau, onde o Cristo comanda e faz com que daqui saiam os exemplos
e os ensinamentos para o mundo. Temos certeza que mesmo diante dessa pandemia, dentro da situação que nós vivemos, apesar das circunstâncias, apesar de todas aquelas adversidades, situações que nós vivenciamos no dia a dia, nós veremos ainda o Brasil levando ao mundo muito ensinamento, muita alegria e muita paz. Mas o nosso autor, Santo Agostinho, continua: como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar. Por que agora murmurar? Lembremos que o Espiritismo nos esclarece que a situação, a nossa existência, foi por nós escolhida. Porque toda reencarnação, toda nova existência, todo nascimento tem um planejamento na dimensão espiritual. Mesmo as circunstâncias que nos pareçam mais adversas, mais complicadas, têm a sua razão de ser. Porque nós, conhecendo a nossa realidade, conhecendo, digamos assim, a nossa conta corrente no banco divino, nós sabemos exatamente o tamanho dos nossos débitos e então nos propomos a mais uma existência para procurarmos reparar. Então ele pergunta: por que agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, querias sustentar luta contra a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabias que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, que se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, então, meus irmãos, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males, como de alguma forma é esse que se abate sobre a sociedade humana nos dias atuais, que já levou milhares e milhares de vidas materiais, mas que foram, na realidade, despertar de milhares e milhares de almas, de espíritos que voltam à verdadeira pátria espiritual, à verdadeira vida. Só um é infalível, continua Santo Agostinho: a fé, o apelo e o apelo ao céu. A confiança, a certeza de que Deus não nos abandona. Deus não criou um mundo chamado Terra, que dominamos Terra, e jogou aqui alguns bilhões de criaturas para viverem em sofrimento. Não, mas para aprendermos. Lembrando que a escola é além de um hospital, que o mundo, além de um hospital, é uma oficina e também é uma escola. É aqui que nós aprendemos a viver melhor. Aprendemos a amar a Deus acima de todas as coisas e amarmos uns aos outros, tanto quanto Cristo nos amou e ama, consoante o seu novo mandamento: amai-vos como eu vos amei. E como diz Santo Agostinho, a fé e o apelo ao seu Senhor. Sabeis do que está acontecendo, sabemos que tudo que acontece conosco tem uma razão de ser. Portanto, Senhor, faça-se acima de todas as situações a vossa vontade sublime e soberana. E o nosso Santo Agostinho continua dizendo: se no maior rigor dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. Depende de nós. Nós estamos ainda hoje semeando. E o amanhã, o futuro, depende dessa semeadura. Porque o próprio Cristo nos ensinou que a semeadura é livre. A consequência é absolutamente a colheita obrigatória daquilo que tenhamos semeado. E não adianta, meus irmãos, querermos colher no quintal do vizinho, no canteiro da vizinha. Como não adiantará também aqueles outros queiram colher aquilo que tenhamos semeado. A cada um será dado segundo as suas obras, também é um ensinamento do Cristo. Então façamos essas reflexões, temos essa tranquilidade, logo mais estaremos aqui reunidos, estaremos nos comunicando, nos abraçando, como sempre fizemos, e o fazemos hoje também, embora de uma forma distante dos recursos midiáticos que nós temos.
Santo Agostinho continua ainda, dizendo que a fé verdadeira, a fé raciocinada, consoante nos ensina a doutrina espírita, é o remédio seguro do sofrimento em quaisquer circunstâncias, físicos, psicológicos, espirituais. É a fé esse remédio seguro, segundo Santo Agostinho. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem aos poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, meus irmãos, qual é o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pungitivas angústias da sua aflição. O Senhor apôs o seu selo em todos os que creem. E Santo Agostinho vai concluir a sua mensagem de fé, de esperança para todos nós, dizendo-nos: o Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sempre sob a égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma, diz Santo Agostinho, se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. E termina ele dizendo: meus irmãos, minhas irmãs, ditosos os que sofrem e choram. Alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Para as nossas reflexões, meu irmão, temos essa tranquilidade, essa fé. Logo mais estaremos todos nos reunindo novamente no nosso CEGESP, em nossas atividades, buscando, claro, o trabalho que todos carecemos. Foi com muita alegria que eu tive a oportunidade de estrear esse trabalho do CEGESP, que por certo terá continuidade, se assim entenderem os nossos amigos, os nossos irmãos, que por certo assistirão a essa nossa programação. É com muita alegria que vocês nos dão a oportunidade de estar em vossos lares, e como dissemos no início, nós queremos, ao concluirmos essa nossa atividade, essa nossa, digamos assim, apresentação inicial desse programa, fazermos a nossa prece a esse Pai amoroso e bom, a Jesus o Mestre, rogando que todos aqueles que nos assistem, os seus lares, os familiares, enfim, todos aqueles que tenham acesso a esse recurso que nós hoje disponibilizamos, possam ser assistidos pela bondade divina, pela bondade do Mestre amigo Jesus. Então é assim que nós queremos convidá-los a elevarmos os pensamentos aos céus, a Deus, nosso Pai, esse Pai amoroso e bom, que é o Senhor e doador da vida, que a todos incondicionalmente nos ama de toda forma que nós imaginarmos. Nós vos agradecemos, Senhor, pelas provas da vida, pela fé, pela esperança, pela certeza que és um Pai amoroso e bom, e que nada acontece que não seja da vossa vontade, Senhor. O próprio Cristo já nos asseverou que não cai uma árvore, uma folha de uma árvore que não seja da vontade do Pai. Então nós vos agradecemos, Senhor, por todas as provações, por todas as dificuldades, por estarmos superando mais essa que se abate sobre a sociedade humana, porque de corações contritos vos rogamos, tende piedade, Senhor, de toda a humanidade, nas duas dimensões da vida, propiciando a cada criatura o recurso, o amparo, a fé fortalecida de que necessitamos nos dias atuais. De maneira especial, a nossa rogativa, em nome do Cristo, para que permita, Senhor, que todos aqueles que nos acompanham nesse instante, em seus lares, possam receber o amparo e assistência que dominicalmente o CEGESP oferece a todos aqueles que com grande alegria têm lotado as nossas dependências para as reuniões dominicais. Permite, Mestre amigo Jesus, que aqueles amigos trabalhadores do CEGESP
possam, sob a vossa permissão, estarem se deslocando às residências de todos aqueles que estão nos assistindo, para propiciar os recursos de que necessitam, consoante sejam as suas mais reais necessidades. Aqueles, Senhor, que passaram por dificuldades, pela perda de entes queridos diante da situação, e mesmo por outras circunstâncias, já que a morte é a única coisa que nós temos certeza na vida. Ampara a todos, Mestre amigo Jesus, através dos vossos trabalhadores. Aqueles que tenham colocado a água para a magnetização, que esses amigos espirituais possam fazê-lo também, propiciando a todos indistintamente os recursos fluídicos, medicamentosos e balsamizantes de que todos necessitem. E tudo mais, Mestre amigo Jesus, que nos venha o sentimento, a lembrança, permita-nos que possamos resumir na oração que nos ensinastes, elevando de corações ainda contritos ao Pai, a nossa oração de encerramento, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha, ó Deus, o vosso reino de amor, de bondade, de justiça e caridade aos corações de toda a humanidade. Que a vossa vontade sublime, Senhor, se faça soberanamente na terra, como acontece em todo o universo, de maneira especial, Senhor, na nossa rogativa, diante do momento que vivemos em nosso orbe, do amparo, da assistência, para que abençoes proficuamente a toda aquela classe de trabalhadores que precisam, para que outros possam estar isolados, estarem em quarentena, propiciar-lhes a alimentação, os recursos medicamentosos, os recursos da área médica, por todos os seus profissionais, desde os mais simples aos mais elevados. A todos, Senhor, nós rogamos as vossas bênçãos e o vosso amparo. Rogamos-vos também que nos conceda, Senhor, nos dias atuais, o pão de que necessitamos. Pão para o corpo, a medicação que se faça necessária, mas primordialmente, que todas essas circunstâncias, Senhor, sirvam para aumentar a alimentação capaz de nos mitigar as necessidades espirituais. Perdoa, meu Deus, os nossos erros, as nossas transgressões, as nossas leis, quando também nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes, Pai, entregues às provações, não nos deixes cairmos em tentações, livrando-nos do mal, livrando-nos, ó Pai, da prática do mal e também de toda influência contrária à vossa lei de amor, bondade, justiça e caridade. Que assim seja, Senhor. A nossa gratidão aos céus, a Jesus, o nosso abraço muito especial, fraterno, a todos aqueles dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanharam nesta oportunidade. Que Deus nos abençoe.